Meu irmão e minha irmã, hoje é dia 17 de agosto, quinta-feira, da 19ª semana do Tempo Comum. Vamos escutar o que nos diz o Evangelho de hoje, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com esse evangelho a gente vê quanto era importante para a comunidade dos discípulos a questão do perdão. De fato, ontem Jesus estava falando qual seria o itinerário do perdão, como deveriam reconduzir a pessoa até a comunidade através de um processo de perdão, fazendo com que a pessoa tomasse consciência da necessidade do perdão. Hoje, porém, Pedro pergunta: quantas vezes posso realizar este itinerário de perdão para com aqueles que cometeram alguma falta? 7 vezes? Para Pedro, 7 já era bastante vezes. Jesus, porém, diz: não te digo 7, mas 70. De fato, 7 é o número da perfeição. 70 vezes 7 quer dizer sempre. O perdão deve ser dado sempre que a pessoa pede, sempre que a pessoa se arrepende. Jesus então conta esta parábola, dizendo a respeito deste empregado, ao qual foi perdoado uma dívida enorme. Segundo o dinheiro da época, milhões, vamos dizer assim, de reais lhe foram perdoados, porque suplicou. Ele, porém, não soube perdoar aquele seu companheiro que lhe devia apenas 100 moedas, apenas 100 reais. Não soube perdoar. Levou até as últimas consequências o castigo para aquele que lhe devia 100 moedas. Jesus depois nos diz que desta maneira será feito no fim dos tempos. Deus nos julgará de acordo com o nosso modo de agir para com aqueles que nos devem alguma coisa. O que é então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Nós temos um grande problema. Nós aprendemos a ser vingativos antes de ser misericordiosos. Antes do perdão, nós aprendemos a vingança. Desde pequenininhos, a sociedade, a cultura, às vezes até de um modo inconsciente, nos ensina a vingança. Se alguém nos tira um, devo tirar um do outro. Se alguém me dá um soco, devo dar um soco no outro. Se alguém me faz alguma coisa que não gosto, devo fazer alguma coisa que não gosta até a outra pessoa. A lógica de Deus, o modo de agir de Deus, porém, é o modo da misericórdia. Já dizia Jesus: se alguém te dá um bofetão em uma face, dê a outra face. Se alguém te pega uma túnica, dê duas. Se alguém te pede para caminhar caminhe 2 quilômetros com uma pessoa. Nós não devemos nunca ser vingativos. A vingança faz parte e vem do coração ruim, do coração pesado. A vingança é fruto do diabo, da divisão.
nós devemos ser aqueles que perdoamos sem medidas, porque nós também queremos ser perdoados sem medidas. Quem de nós, quando se arrepende e vai até o confessionário, tem a certeza e quer sair dali perdoado? Nenhum de nós vai até o confessionário com a dúvida, será que o padre vai me perdoar? Até porque não é o padre que perdoa, é Deus que perdoa. Deus perdoa sempre um coração arrependido e disposto a mudar de vida. Por que é que nós não perdoamos os nossos irmãos? A gente acaba de sair do confessionário, acaba de receber em abundância o perdão de Deus que lava e purifica todas as nossas faltas, e o nosso olhar de juízo, o primeiro irmão que vê, já começa a julgá-lo, já começa a apontar, às vezes, um erro pequenininho que o irmão cometeu, esquecendo do elefante que a gente cometeu lá atrás, do pecado enorme que a gente sabe que fez. Que a gente nunca se esqueça que com os irmãos devemos agir com enorme misericórdia e perdão. Conosco mesmo, agir com exigência, com dureza. Devemos cobrar muito de nós mesmos e ser muito indulgentes com os nossos irmãos, porque assim nós queremos que Deus haja conosco. Que cada vez que a gente diga perdoai-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, isso se torne uma prática na nossa vida. E não só palavras que a gente diz de memória cada vez que reza o Pai Nosso. Que o perdão que a gente receba seja igual ao perdão que a gente dá aos nossos irmãos e irmãs. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.